O presidente Lula está querendo fazer uma super chapa para concorrer à prefeitura da cidade de São Paulo em 2020. Ele quer juntar na mesma chapa dois ex-prefeitos da cidade, Fernando Haddad e Marta Suplicy. Isso me lembra um outro fato que não deu muito certo. Vamos ver se você concorda comigo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Primeira vez no canal? Já se inscreve aqui embaixo. Se inscreve para ajudar o canal a crescer e a gente levar informação para cada vez mais pessoas. E ao lado do botão de inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, e você apoia esse trabalho de levar informação para as pessoas. Fechado? Olha como são as coisas, gente. O Lula está tentando costurar uma aliança para 2020 na Prefeitura de São Paulo, que é uma cidade estratégica, o maior colégio eleitoral do país, e ele quer juntar na mesma chapa dois ex-prefeitos, Fernando Haddad e Marta Suplicy. A ideia seria juntar dois pesos pesados para ver se juntos eles conseguem vencer a direita, porque está tudo se desenhando para um governo de direita, não se sabe exatamente quem, mas provavelmente de direita e não de esquerda. Essa tática do Lula é muito difícil de dar certo, por vários motivos. O primeiro é assim, bom, deixa eu fazer uma explicação para vocês. Eu moro no estado de São Paulo. Muita gente confunde. Existe um estado que chama São Paulo, existe uma cidade que chama São Paulo. Às vezes eu falo que eu sou de São Paulo, as pessoas falam, ah, mas é frio aí, hein? Eu falo, não, é frio lá, porque a cidade de São Paulo, ela tem clima de serra, está quase 1000 metros de altitude. Lá é frio, o interior de São Paulo é muito quente. Eu não vou a São Paulo para nada, são mais de 300 quilômetros até a cidade de São Paulo. Mas por mais que eu explique, as pessoas acham que eu moro na capital. Eu moro no estado de São Paulo, não moro na capital. E a capital de São Paulo, os paulistanos, eles acham que a cidade é primeiro mundo. Na cabeça deles, a cidade de São Paulo é primeiro mundo. Um prefeito que não torna essa cidade primeiro mundo é o prefeito que está errado. Não é a cidade que não é primeiro mundo, não é o país que não é primeiro mundo, a culpa é do prefeito. Então lá nenhum prefeito se reelege. Todo prefeito está errado, porque na cabeça deles, São Paulo tem que ser primeiro mundo, a culpa é do prefeito se não for. Fernando Haddad não se elegeu, Marta Suplicy não se elegeu, nenhum prefeito se elegeu. O máximo que aconteceu foi o Paulo Maluf, porque o Paulo Maluf andou muito em baixa depois da redemocratização, né? Porque ele era apenas um filhote da ditadura! Filhote da ditadura! E o máximo que ele conseguiu foi ganhar uma moralzinha e conseguiu fazer o sucessor, Celso Pitta. Ai, que escolha, hein, São Paulo? É tido como o pior prefeito da história, o falecido Celso Pitta. Mas foi o único caso assim que teve alguma continuidade, ele fez o sucessor, mas ninguém se reelege. O paulistano nunca é satisfeito com o prefeito de São Paulo, porque ele tem essa mentalidade que lá é primeiro mundo e que se tem algum problema a culpa é do prefeito. Bom, Marta Suplicy sempre foi muito criticada como qualquer prefeito, o Haddad sempre foi muito criticado como qualquer prefeito, até aí isso é normal. Porém, numa fase em que o ódio petista está tão acendido, duas pessoas que já foram muito criticadas no passado dificilmente ganhariam uma segunda chance. Seria mais fácil, por exemplo, o Fernando Haddad, quando foi eleito, era desconhecido. E a Marta, quando foi eleita, também era razoavelmente desconhecida na política. Não fora, mas na política sim. Então seria mais fácil tentar eleger uma pessoa mais desconhecida do que ex-prefeitos, porque em São Paulo, tipicamente, nenhum prefeito se reelege. Além disso, o Fernando Haddad, ele já foi candidato a prefeito. Ele já foi candidato à reeleição, ele já foi candidato à presidência da República, isso nos últimos 6 anos. Muita eleição em cima. Então é um desgaste muito grande de um nome que está toda hora, parece que só tem ele no PT. E a Marta, por outro lado, é uma situação bem peculiar, porque ela trabalhou contra a Dilma Rousseff durante o golpe, então uma boa parte do PT não aceita nem falar no nome da Marta. Ela saiu, olha só, a Marta saiu do PT e foi para o PMDB do Eduardo Cunha, porque estava cansada de corrupção. Veja você, ela disse isso. Trabalhou pelo impeachment da Dilma, votou a favor do impeachment da Dilma lá do PMDB, e a Marta cometeu um erro gravíssimo quando ela estava
no Ministério do Turismo em 2007, que é assim, você não pode, hoje em dia, gerar manchetes, porque as pessoas não leem mais matérias, as pessoas só leem a manchete. Então, quando você gera uma manchete para o adversário te atacar, isso vai te acompanhar a vida inteira. O Paulo Maluf mesmo, que era um filhote da ditadura, filhote da ditadura, gerou uma manchete que isso acompanhou o resto da carreira política dele. Ele disse essa frase completamente infeliz e isso o acompanhou na vida política dele, que ele não conseguia mais se candidatar a nada porque essa frase voltava e essa frase é pesada. A Marta, em 2007, o Brasil estava vivendo o que chamava de caos aéreo. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram. Em 2006, a gente teve um choque de um Boeing e um Legacy, né? Um jato com um grande avião comercial. O avião caiu, morreram 154 pessoas. Então o clima estava muito pesado porque falaram que a culpa era dos controladores de voo. E os controladores se revoltaram porque eles falaram, olha, a gente por lei aqui, a gente tem que controlar 10 voos, dão pra gente 25, 30, e aí quando acontece o acidente a culpa é nossa? Não, a gente não aceita. Então agora nós vamos fazer o seguinte, se são 10, são 10. Aí não tinha controlador para todos os voos, né? Faltou controlador. E paralelamente a isso, tinha uma pista em Congonhas que estava em obras e aconteceu um problema em São Paulo. Repercute no país inteiro, porque São Paulo é conexão para vários voos, é escala para vários voos. A TAM, também por coincidência, teve que fazer manutenção de várias aeronaves, de reduzir os voos e provocou atrasos também. Então foram juntando várias situações que você ia para o aeroporto e você não sabia o que ia acontecer. Você não sabia se o voo ia atrasar, se ia ser cancelado, como é que ia acontecer. Às vezes o atraso era lá em São Paulo, você estava em Fortaleza e o seu voo atrasava. Porque atrasava em São Paulo, o voo não chegava, atrasava a conexão, estava terrível a situação. E a Marta, ministra do Turismo, ao invés de dar uma satisfação, ao invés de dizer o que iria acontecer, falou, relaxa e goza, porque depois você viaja e você esquece tudo. Isso acompanha a Marta desde 2007, porque além dela ter falado, assim, ela se desfez do sofrimento das pessoas, ela se desfez daquela situação que era grave, era uma situação muito complicada que o país estava vivendo, mas assim, ela tem um passado de sexóloga, vocês lembram disso? Ela apareceu pra gente no programa TV Mulher, nos anos 80 na Rede Globo, e ela começou a falar de sexualidade pela primeira vez na televisão. Então essa frase, relaxa e goza, está associada com sexo e vindo da Marta, numa situação daquela, ficou muito ruim. E como eu disse para vocês, as pessoas hoje em dia não leem matéria, só leem manchete. Se você gerar uma manchete para o seu adversário usar contra você, você está perdido. Desde que ela falou essa frase, não importa o que ela faça, essa frase volta, essa frase volta, essa frase volta. E é muito difícil ela se descolar disso. Essa frase foi talvez o grande erro político da vida dela. Não um grande erro prático, né, do dia a dia, erro de verdade, mas aquele assim, ela vai ter que carregar essa cruz aí, a responsabilidade dela. Então quando você junta essas duas pessoas grandes do PT, um que já está com uma imagem assim, toda eleição ele está disputando, e a outra que saiu do PT, hoje está sem partido, talvez vá para o PDT do Ciro Gomes, e disse a frase, achar que essa chapa vai ganhar é muito complicado, é muito difícil que isso dê certo. E como eu disse para vocês, isso me lembra uma outra situação. Na Copa de 2014, o Brasil estava muito ruim nas eliminatórias, muito ruim, a situação estava muito complicada. Aí a CBF falou assim, vamos resolver, vamos dar um choque de qualidade, vamos trazer os 2 últimos campeões mundiais. E trouxeram Felipão, campeão em 2002, e Parreira, campeão em 94. Deu no 7-1. Não é porque deu certo lá no passado, em outra situação, em outra conjuntura, que vai dar certo no futuro. E a CBF descobriu isso da pior maneira possível, porque juntou 2 campeões mundiais, os 2 completamente ultrapassados, fora de contexto, e o Brasil tomou a maior vergonha da história das Copas do Mundo, a maior humilhação que existe. O PT corre o risco de tomar uma humilhação terrível, de não ser nem o partido de esquerda mais votado. É provável até que Boulos e Erundina fiquem na frente de uma chapa dessa. Haddad e Marta Suplicy.
Porque o paulistano, por natureza, ele já não vota num ex-prefeito, ele não elege de novo alguém que já foi prefeito da cidade de São Paulo. E quando você vai juntar o Haddad e a Marta, a grande tendência é que não dê certo. A Marta não vai ter apoio nem do próprio PT, vocês vão ver. Por mais que o Lula seja um cara que é conciliador, que é um cara que agrega, é um cara que consegue conversar, talvez ele até viabilize na prática a candidatura. Mas na hora, a frase vai voltar, a Marta não vai conseguir falar nada, porque sempre vão jogar essa frase contra ela. Não adianta ela querer se descolar, ela cometeu um grande erro querendo fazer gracinha naquela hora. E isso daí é pra vida. Ela não vai conseguir se livrar dessa frase. E o Haddad, ele mesmo não quer disputar. Ele sabe que tá demais, toda eleição tá ele lá, toda eleição tá ele. Era melhor o PT votar num desconhecido, ou então fazer uma aliança com outro partido e não lançar um candidato próprio. Mas o PT não vai deixar de ter um candidato próprio, e se for Haddad e Marta, em São Paulo é praticamente impossível ganhar. Pode ser, porque na política pode tudo, né? A gente nunca pode dizer que nada pode acontecer, mas eu acho bem difícil, eu acho bem complicado, viu? Eu morei 15 anos lá em São Paulo e o povo é bem reacionário assim. Já teve épocas menos reacionárias. Elegeram a Erundina, que era do PT, elegeram a Marta, que era do PT, elegeram o Haddad, que era do PT até. Mas hoje o cenário é outro. O clima antipetista está muito forte. Então eu acho muito difícil que dê certo. Mas vamos ver. O Lula vai tentar isso daí. Tomara que ele mude de ideia enquanto é tempo. Fechou? Então é isso, meu povo. Escreve aqui embaixo para mim o que você acha dessa ideia. Uma chapa Marta Suplicy e Fernando Haddad. O que você acha? Valeu? Um grande abraço, eu já fui.